Olá, eu sou Murilo Trindade e este é o WM Podcast, um espaço para debater saúde, gestão e tecnologia. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as mudanças dos indicadores do cofinanciamento da atenção primária à saúde, um tema fundamental para quem trabalha na linha de frente da saúde pública municipal. E a gente recebe para esse bate-papo a Eixa Mota, enfermeira especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família, pesquisadora e analista da WM Saúde. Mais do que número, Eixa, esses indicadores refletem um novo olhar para a qualidade do SUS. E você vai saber falar muito bem para entender o que muda, o que continua e como a gente se preparar para essas novas regras. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Murilo? É um prazer estar aqui no podcast, gravando. Me sinto muito honrada em ter recebido esse convite, Veio da diretoria esse convite para eu estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o novo financiamento da APS, algo que a gente já vem trabalhando desde o ano passado e agora nós estamos aprofundando mais, com mudanças recentes que tivemos aí no mês passado, que foi no mês de maio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já estou aí na saúde há 8 anos, trabalho na WM Saúde há mais de 5 anos, então eu acompanhei um pouquinho da transição do modelo anterior de financiamento para o Previne Brasil e agora eu estou acompanhando uma segunda transição, que é do Previne Brasil para o novo cofinanciamento, que é da portaria 3493. Então, a gente está nessas mudanças aí e eu venho acompanhando essas mudanças, desde que eu entrei na empresa. Então, nós somos uma empresa que tem uma expertise para trabalhar, na APS, diretamente com os indicadores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho quais são esses indicadores, que eu acho que é o que vem trazendo aí curiosidade para todo mundo. Muitos profissionais já estão aí alvoroçados com essa mudança, com esses indicadores, que é o que preocupa bastante a gestão. E hoje nós vamos tranquilizar, tranquilizar o público com relação aos indicadores e os nossos clientes, que trabalham ali, tanto o pessoal da gestão, quanto a equipe que está ali na ponta fazendo a assistência. É isso, Eixa. Você já está há muito tempo formada, trabalhando na WM. Em relação a essas mudanças do mês de maio agora, o que mais chamou a sua atenção? Então, as mudanças elas vêm ocorrendo, acontecendo desde o ano passado. Em abril do ano passado, foi revogado o Previne Brasil. Então, essa mudança do financiamento ela vem trazendo o fim do Previne Brasil. E foi algo que, como o Ministério da Saúde continuou divulgando os indicadores, que eram 7 do Previne Brasil, isso trouxe um pouco de dúvida para os municípios. Então, a gente ainda recebe lá na empresa muito chamado referente aos indicadores do Previne Brasil, que eles eram avaliados, baseados numa nota do município. E com essa mudança, o Previne Brasil ele foi revogado. E junto com ele, várias outras portarias foram revogadas. A mudança ela vem mesmo para trazer um novo modelo de financiamento, um novo formato. E agora, em maio, no dia 21 de maio, foi divulgado, através de uma live do Ministério da Saúde, junto com o CONASEMES, os novos indicadores. Então, teremos novos indicadores de saúde e aí marca realmente o fim do Previne Brasil, que nós estamos desde o ano passado, tentando fazer essa adaptação. Mas o Ministério da Saúde, a nível de pagamento, para financiar mesmo as equipes de atenção primária, ele já considera aí a nova portaria. E nessa questão de financiamento da APS, a gente tem um componente de qualidade. O que é exatamente esse componente e o que ele representa de fato para os municípios? Bom, componente de qualidade hoje, ele diz respeito aos indicadores de saúde. A portaria ela veio muito bem estruturada no que diz respeito aos componentes de pagamento. Então, nós temos o componente fixo, que é um valor fixo que o município hoje ele recebe por equipe de saúde da família. E estratégia de saúde da família, então a gente tem esse valor que ele não altera. É um valor X baseado na população do município e no critério que o município ele foi classificado pelo Ministério da Saúde. Então, existem 4 áreas de classificação e o município ele recebeu essa classificação pelo Ministério IBGE e o recebimento desse valor ele é fixo. Temos o componente 2, que é de vínculo e acompanhamento. Esse componente ele também traz indicadores, que é o indicador de vincular o cidadão à sua equipe e acompanhá-lo. Então, não basta só
a pessoa está cadastrada na minha equipe. Eu preciso garantir o acompanhamento. E aí, para casar com esse componente 2, nós temos o componente 3, que é o componente de qualidade, que é ele que vai me dizer ali o que é que eu tenho que acompanhar dentro das minhas equipes, seja de saúde bucal, equipe de saúde da família ou estratégia ou equipe de atenção primária, e também, né, as equipes multiprofissionais, que também vem aí como uma forma de descentralizar o cuidado, né, e trazer o cidadão, o usuário, como ator principal ali do seu cuidado. Então, nós temos hoje essas três equipes sendo avaliadas aí no componente de qualidade, né? Nós estamos com 15 indicadores e cada equipe aí vai ter o seu indicador e a sua avaliação. Foram divididos por equipes, como eu falei para você, né? Então, cada equipe vai ter a sua avaliação. Dentro do município, cada equipe vai ser avaliada individualmente e pontuada individualmente também, assim como as equipes de atenção primária, equipe de estratégia de saúde da família e a equipe de saúde bucal e equipe multi, cada uma vai ser avaliada dentro dos seus indicadores e dentro do seu CNES. Então, cada uma ali vai ter a sua avaliação separada. Para a equipe de saúde de família e estratégia de atenção primária, nós temos aí 7 indicadores. São 7 indicadores. Aí o pessoal fala, mas a gente já tinha 7. Foram modificados. Eram 7 como um todo. No Previne Brasil, a gente trabalhava com 7 como um todo. Desses 7, Murilo, aí que entra um pouquinho de problema, assim, eu diria, porque os municípios eles começaram a ficar um pouco nervosos com a quantidade de indicadores que nós temos dentro dos eixos. Porque os 7 indicadores eles foram eixos temáticos. Então, dentro dos eixos temáticos, tem eixo de linha de cuidado ali, por exemplo, de saúde da gestante puérpera, do cuidado da gestante puérpera, que dentro desse indicador, para eu conseguir qualificar esse indicador, são 11 indicadores. Então, antes a gente trabalhava com 7. Só nessa linha de cuidado, dentre os 7, né, da equipe de atenção primária e de estratégia de saúde da família, tem 11 só dentro de gestante. Aí nós temos, né, cuidado com o idoso, cuidado com a criança, que a gente vai fazer o acompanhamento aí de crianças até 2 anos. Tem a questão do cuidado da mulher para a prevenção do câncer, que aí ele vai pegar aí mulheres e crianças de 9 até 69 anos. E aí, dentro desse indicador, nós temos os tópicos de qualificação. Cada tópico tem uma pontuação, que seria um peso. Então, cada indicador vai ter um peso diferente, vai ter uma divisão diferente. E isso tudo vai depender da população cadastrada e acompanhada. Então, aí volta, né, a questão da importância do meu cadastro, do meu vínculo e do meu acompanhamento. Para eu acompanhar, para validar essas pessoas, elas precisam estar vinculadas à minha equipe. E que eu consiga fazer, né, esse acompanhamento de maneira positiva. Que eu consiga, de uma certa forma, fazer esse acompanhamento e que esse acompanhamento garanta, né, a qualidade. Aí nós temos acompanhamento também de indicadores para a saúde bucal, que na portaria anterior, dentro dos 7 indicadores, a saúde bucal só tinha um, que era atender uma gestante, né? Um atendimento odontológico a uma gestante. Então, ele tinha ali o período gestacional da mulher para fazer esse atendimento. Agora, os indicadores de saúde bucal, eles são 5. Então, nós temos aí para a saúde bucal, né, 5 indicadores. E para equipe multi, nós também temos 2 indicadores, que a equipe multi ela não participava antes no Previne Brasil tão ativamente, e agora ela vai entrar aí também na qualificação junto com 2 indicadores. Então, é bem positivo, é bem interessante. E um outro ponto alto aí que essa portaria traz, Murilo, é a questão do repasse financeiro para os profissionais. Que a portaria Previne Brasil ela não tinha um texto que dizia sobre pagamento de profissional, incentivo financeiro para profissional. A portaria nova do cofinanciamento, ela traz num texto. Então, quando tem um texto numa portaria, significa que esse é um recurso que vai ter que ser repassado e direcionado para o que diz ali o texto da portaria. E ele diz que a cada final de avaliação anual, né, vai pegar os 3 quadrimestres que foram avaliados aí, vai fazer um cálculo, que não foi divulgado esse cálculo ainda, né, tirar uma média ali dos indicadores, do que foi, conseguiram bater as equipes, e esse valor ele vai ser repassado para os profissionais.
É muito interessante isso de poder até valorizar, né, os profissionais. Exatamente. Uma boa iniciativa. Isso ajuda na valorização, porque antes, né, como eu também trabalho em campo, né, eu faço treinamentos para a WM Saúde já há um bom tempo, a gente escutava muito em campo, mas eu tenho que cumprir esses indicadores, o que é que eu vou ganhar com isso? É o nosso trabalho, é a nossa obrigação, bater as metas, né, de indicadores, o que o Ministério pede, porque os indicadores, eles vêm muito atrelados ao que está na PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. Então, nada do que cobra o indicador está fora da PNAB e nem dos cadernos de atenção básica. Estão tudo ali interligado. Tenho que fazer porque é minha obrigação. Mas quando a gente recebe um incentivo financeiro para isso, dá um certo ânimo. Anterior a essa portaria, nós trabalhávamos com o Previne Brasil. Eu gosto sempre de trazer essa diferença, né, para a gente conseguir ver o que mudou, o que melhorou, o que é que poderia ter ficado, né, que a gente sempre faz essa avaliação enquanto profissional, né, que estuda a saúde pública, a gente sempre faz essa avaliação do que poderia mudar, o que é que melhorou, o que é que não melhorou, o que é que regrediu. E a gente teve esse progresso nessa questão do pagamento do profissional, né, que vai ter um incentivo para o profissional e esse incentivo vai ser voltado por equipe. Então, a equipe que atingir as metas ali, por exemplo, eu sou enfermeira de uma estratégia de saúde da família. Bati as metas que o Ministério pede nos meus 7 indicadores. Minha equipe foi qualificada, porque vão ter qualificações, né? Vão ter scores. Minha equipe foi qualificada como ótima. Eu vou receber como ótimo. A minha equipe vai receber como ótimo. O valor vai ser diferenciado. Você está no mesmo município que eu, mas a sua equipe recebeu regular. Sua equipe vai ter o repasse de regular. Então, isso também incentiva que as equipes trabalhem as problemáticas, né, dentro do seu território. Identifica, por que eu não consegui bater ótimo? O que é que tem no meu território ali de fragilidade? No que é que a gestão, e para a gestão também, o que é que a gestão vai precisar me apoiar? Então, a gente vai muito nessa linha aí, nesses pontos positivos. Eu gosto sempre de trabalhar o positivo da mudança da portaria. Previne Brasil, eu também, né, busquei trabalhar o melhor do Previne Brasil, que ajudou, contribuiu muito para que chegássemos hoje nessa portaria. Então, resumindo, os indicadores, eles pensam na saúde como um todo, né? Porque eu vejo que perpassa várias idades, vários setores da população, mulheres, idosos, crianças, vacinação. Então, é um conjunto de soluções que o município tem que adotar, né? Pensando na saúde como um todo. Exatamente. O município, agora, ele tem que dar muito mais valor à qualidade, né? Porque é o que vai ser pago. Tanto que o tópico na portaria chama qualidade. Os indicadores são de qualidade. E dentro das fichas técnicas do Ministério tem lá boas práticas de acompanhamento. Quais são as boas práticas que eu tenho que adotar para dar qualidade ao meu atendimento. Muito bem, Aisha. Agora eu vou interromper nosso papo para passar um recadinho para quem está assistindo a gente. Lembrar vocês de seguir a WM nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e lembrar que você pode ouvir o WM Podcast no Spotify e continuar acompanhando os melhores conteúdos sobre gestão, saúde e tecnologia. E agora voltando, Aisha, para o nosso papo, falando dos principais desafios nesse processo de transição para esses novos indicadores. Ainda há muita dúvida no campo, como as equipes estão se preparando para isso? Bom, dúvida, quando tem mudanças, sempre vão haver, né? As dúvidas, elas sempre vão existir. E aí a gente entra, né, numa questão de eu preciso observar o que é mais urgente nesse momento e dar prioridade, né, ao que está batendo na porta. Toda mudança do Ministério da Saúde, desde o financiamento anterior, né, que eu acompanhei, o Ministério da Saúde ele dá prazos para os municípios, para os gestores, para a equipe de saúde. Então, nós estamos com prazos para cumprir. A gente precisa cumprir prazo e tem uma certa urgência em algumas áreas do financiamento. Na área de vínculo e acompanhamento, até dia 29 de abril desse ano, iria finalizar o prazo, fechamento de abril, e a partir de maio já seria feita a avaliação e o monitoramento para quando finalizasse o quadrimestre em agosto, já sairia a avaliação dizendo, seu município nesse tópico aqui da portaria, que é vínculo e acompanhamento, ele foi bom, foi ótimo, foi regular, foi suficiente. Mas o Ministério ele deu uma segurada nessa avaliação, né? Saiu uma portaria que prorrogou
é a avaliação do Ministério, que a gente costuma falar, aquela que é valendo mesmo, ainda não vai ser agora. Ele deu um prazo aí, né, prorrogou para 20 meses. Eram 12 meses, prorrogou para 20 meses. O que isso quer dizer? Que até dezembro de 2025, todas as equipes de saúde do Brasil, tanto de saúde da família, quanto de equipe de saúde bucal, quanto equipe de saúde, equipe multidisciplinar, né, as EMULTI, elas terão um prazo, tanto para o componente 2 quanto para o componente 3. Componente 2 é para equipe de estratégia e EAP. São as equipes que fazem cadastro. Essas equipes elas terão até dezembro para se reorganizar. O que o Ministério quer nessa reorganização? Eu falo um pouquinho demais, tá? Mas eu estou querendo deixar tudo muito claro, porque esse podcast vai ser visto não só por clientes da WM, mas também, né, por outras pessoas, estudantes, professores. Deixar claro é muito importante, porque a gente pensa em todos os públicos. Isso. E você explica muito bem. Obrigada. Pode continuar. Aí eu quero deixar, né, tudo bem esmiuçado para a gente poder entender como que vai funcionar. O Ministério, ele dá ali dentro da organização por população uma quantidade de pessoas cadastradas por equipe. Ele me dá um parâmetro e ele me dá um teto. O que é um parâmetro? O parâmetro é o que ele considera bacana. Seria interessante que nessa equipe tivessem cadastradas tantas pessoas. O teto é assim, a equipe consegue acompanhar, mas é nesse limite aqui. O Ministério deu aí alguns parâmetros. Eu vou dar um exemplo, né, do parâmetro de população até 20 mil pessoas. Mas na portaria tem descrito, né, a população para cada um. Ele me dá ali para a equipe de estratégia, né, equipe de saúde da família, ele me dá ali um parâmetro de 2 a 3 mil. 2 a 3 mil. A equipe que tiver mais de 3 mil pessoas cadastradas, ela não vai conseguir, mesmo que ela qualifique os cadastros dela, atingir o ótimo. O máximo que o Ministério vai pagar é o bom. Então, o que é que nos faz refletir aí? Eu preciso agora parar, pensar um pouquinho o que é que eu tenho que fazer. Se eu tenho muita equipe no meu território que ultrapassa o que está no teto, eu preciso refazer a territorialização do meu município. Aí eu vou ver, através dessa territorialização, se eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir mais equipe? Eu preciso redividir a população? Porque talvez tem lugar que tem 3.500 cadastrados e tem lugar que não tem 1.000, tem 900 cadastrados. Então, eu preciso rever isso aí, né? Eu preciso fazer realmente um estudo do meu território e a gestão vai ter um papel fundamental nesse momento aí de transição. A transição, ela causa medo, ela causa impacto. E quando eu tenho uma população muito além do meu teto, dificulta para quem está lá na unidade de saúde fazer o acompanhamento. Por quê? Porque eu vou ter ali um público muito grande de hipertenso, eu vou ter um público muito grande de diabético, eu vou ter muita criança para fazer, né, o acompanhamento odontológico, eu não vou dar conta de cumprir a meta do governo. Porque o meu denominador, que é a minha população total, ela vai estar muito alta para a minha equipe acompanhar. Porque o Ministério ele deu um parâmetro ali X e eu estou com a população Y. Então, se eu tenho uma população muito grande, eu não consigo qualificar a parte de vínculo e acompanhamento, que é o componente 2, e não consigo qualificar o componente 3, que é o componente de qualidade, que são os indicadores de saúde, que, por sinal, são muitos. Então, eu preciso, né, a gestão agora vai precisar parar um pouquinho, olhar para o território e traçar estratégias. Como é que eu vou resolver? Como que eu vou redividir? Como que eu vou alcançar? Até dezembro vai estar todo mundo recebendo como bom. Todo mundo vai estar lá, ó, bom. A partir de janeiro, já começaremos a ser monitorados no componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento. Na portaria, ele traz que os indicadores, que são os 15 que saíram agora, eles serão avaliados a partir do segundo quadrimestre. Então, a partir de maio, aí já começa a avaliação de indicador também. Então, de janeiro a abril vai ser o componente 2, que é vínculo e acompanhamento, e de maio em diante vão ser acompanhados, monitorados e vai dar nota, né? Vai dar score, vai dar classificação para os indicadores nas equipes.
Então, eu preciso me organizar. É isso, Aisha. Você já citou várias datas aí. Agora, bora deixar bem claro isso. Quais são os prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde? Pronto, então eu vou falar com os gestores agora, né? Gestor municipal, gestora municipal, coordenador de atenção básica, enfermeiros, todo mundo aí, vamos prestar atenção, atentar aos prazos. O Ministério da Saúde prorrogou até dezembro de 2025. A partir de janeiro, estaremos todos sendo avaliados. Então, ano que vem, em maio, já vai sair a primeira avaliação. Já vai sair aí, né, as primeiras notas, seriam as avaliações dos indicadores, e vai sair aí também a questão do vínculo e acompanhamento. Então, prazo, dezembro de 2025, encerra o prazo de café com leite, né? Aí vai ser valendo. E agora que esses prazos estão estabelecidos, Aisha, uma das novidades nesse novo processo de cofinanciamento é a participação da população. Como é que isso vai acontecer? É a possibilidade da participação avaliar o atendimento que ela recebeu na APS? Exatamente, Murilo. Você como usuário, eu como usuária da atenção básica, né, as pessoas que são usuárias do serviço do Sistema Único de Saúde, elas terão a possibilidade de avaliar o serviço. Qual é a proposta do Ministério? A proposta é que a população avalie que está péssimo, que está horrível e eu melhore? Não nesse sentido. É reforçar, estimular com que o público, né, volte a ter a participação social junto com as equipes. E essa avaliação ela vai ser através do Meu SUS Digital. Né? O Meu SUS Digital hoje é uma ferramenta de integração, acessa com a conta Gov e lá, né, vão ter vacinas, a questão de marcação. Todo esse processo ele vem atrelado aí ao processo de informatização, ao processo de SUS digital mesmo, né, de mudança digital. E nesse processo de modernização do SUS, da saúde como um todo, de integração, a população ela vai poder avaliar. Essa avaliação ela vai ser pontuada. Aí na portaria traz né, os percentuais dessas avaliações. Por exemplo, população foi atendida ali durante o quadrimestre, fecha o quadrimestre e a gente consegue visualizar ali que dentre 600 pessoas atendidas, 100 fizeram avaliação. Se isso representar um percentual de 7% da população atendida, pode melhorar a nota da equipe no componente vínculo e acompanhamento. Então, o score da equipe ele pode melhorar com a participação da população. Então, se a minha população não conseguiu ali atingir um ótimo por um décimozinho, se a população avaliar, vai ajudar com que a minha equipe, né, ela consiga alcançar uma classificação ali de ótimo e eu consiga receber um recurso maior. Porque eu falei lá atrás um pouquinho sobre a avaliação, né, que todas as áreas da portaria serão avaliadas com parâmetros de ótimo, bom, suficiente e regular. Essa avaliação ela está atrelada também a recurso financeiro. Isso é importante para a gestão. Porque no começo do podcast eu falei que tem um valor fixo. Né? A equipe de saúde bucal tem um valor fixo de pagamento, a equipe multi tem um valor fixo de pagamento, as equipes de atenção primária e a equipe de saúde da família tem um valor fixo de pagamento. Esse valor fixo ele não altera. É o valor X que a minha equipe recebe pelo porte do município, pelo tamanho da população cadastrada, recebo X. Mas aí eu tenho como qualificar o meu recurso, melhorar o meu recurso. Como que eu qualifico? Melhorando o indicador e melhorando o vínculo e acompanhamento. Então, se eu tenho a possibilidade de sair do bom para o ótimo, eu tenho um incentivo financeiro entrando ali por equipe de saúde. Quanto mais equipe qualificada dentro do município eu tiver, maior vai ser o recurso repassado para a atenção primária do município. Então, isso é muito importante, porque ele atrela ali a qualidade ao serviço, ao valor que vai receber. E esse valor, ele vem para a população. Se eu tenho um serviço qualificado e ali eu recebo uma gratificação, um valor a mais por isso, minha população vai receber uma assistência melhor. Né? O município vai ter mais recursos para investir na saúde. Então, é bem importante, né, que a gente qualifique o serviço e que o usuário ele entenda seu papel dentro desse processo e volte a participar. Esse modelo de financiamento ele valoriza muito, né, a questão da participação social. Ele valoriza muito o vínculo do cidadão. Tanto que todos os indicadores hoje da atenção
primária à saúde, da equipe de saúde da família, ele traz em todos os indicadores a visita do agente comunitário de saúde. Então, nas qualificações, todos os indicadores, os blocos ali temáticos têm, dentro das boas práticas, a visita do agente de saúde. Então, isso vai trazer mais o usuário para a unidade de saúde, porque o agente de saúde vai estar na casa, fazendo a visita, fazendo a buscativa e trazendo esse usuário para a unidade para a gente conseguir qualificar ele dentro do processo de indicador e para a gente conseguir prestar para ele uma saúde de qualidade dentro da necessidade dele ali no território. E Aisha, você é enfermeira, muitos anos aí na profissão. Mês passado a gente comemorou o dia do enfermeiro, o dia da enfermagem. O que é ser enfermeira para você? É uma profissão, Murilo, de muitos desafios. E é uma profissão que na nossa formação, de um modo geral, e eu observo isso, né, hoje de fora da universidade, eu olhando hoje na minha atuação, que acaba que a gente tem uma formação muito hospitalocêntrica, uma formação muito voltada para a assistência. Né? Por mais que a gente fale que enfermeiro é gestor do cuidado, e é gestor do cuidado, sim, tanto que dentro dessa mudança de portaria a gente tem enfermeiro como um ator principal aí, porque ele é o gestor do cuidado. Nas unidades de saúde a gente sempre puxa o enfermeiro para a responsabilidade, não deixando de trazer as outras categorias, que é médico, dentista, né? Como eu falei para você, todas as equipes participarão ativamente do processo de qualificação de indicadores. Mas o enfermeiro ele tem um papel fundamental. E quando eu saí da minha graduação, a gente sempre sai com o pensamento assim, vou dar plantão no hospital, vou trabalhar num PSF, ou numa unidade de saúde, né? PSF a gente nem usa mais esse termo. Vou trabalhar numa equipe de saúde da família, num postinho, né? Falando para os leigos, num postinho de saúde. Eu vou trabalhar num serviço de urgência, no UTI, no hospital, vou trabalhar com plantão. Ou para as pessoas que têm mais facilidade, né, de comunicação, vou ver se eu consigo virar professor universitário, né? Vou tentar a carreira acadêmica. Mas, para o lado da gestão, de ser gestor, nós não somos tão estimulados. Mas acaba que o enfermeiro ele tem isso muito nato dentro dele. Né? A gente acaba tendo essa questão de tomar frente, de fazer, de gerir o cuidado. E quando eu saí da minha formação, por incrível que pareça, eu não atuei diretamente na assistência. Eu fui professora de curso técnico, trabalhei 3 anos no curso técnico, acompanhava a parte hospitalar e a parte de equipe de saúde, né, de unidade de saúde, mas eu acompanhava como professora, eu era preceptora de estágio e, posteriormente, eu vi na WM Saúde um mundo de possibilidades. E aí me abriu, né, um campo de visão, nossa, olha o que o enfermeiro pode fazer. E hoje eu consigo acompanhar, assim, todo o trabalho do enfermeiro e como eu estou lá de cima, eu consigo ver dentro das unidades de saúde a importância do profissional enfermeiro ali para gerir realmente o cuidado, para acompanhar, porque ele não faz só a parte assistencial. Ele vai monitorar, ele vai cobrar da equipe, ele vai, né, avaliar os dados e ele vai ter que gerir um plano de cuidado também para a população, porque ele não deixa de assistir, ele tem que assistir. Então, é uma profissão muito gratificante, é uma profissão muito difícil, desafiadora, mas é uma profissão que eu adoro, eu me orgulho demais de ser enfermeira, gosto demais de estar aqui, de falar com as pessoas sobre saúde, de trazer a informação, né? Tanto para o gestor que está lá precisando de uma luz para ajudar na gestão, quanto para a população, falar mesmo com o público, né? Falar a linguagem do público e dizer, olha, é assim que você vai conseguir isso e isso aqui dentro da saúde. Então, eu gosto muito da área da saúde e gosto muito de ser enfermeira. E na WM você já está há 5 anos, né? No seu trabalho, além de analisar dados e tá o tempo todo se atualizando sobre essas mudanças do Ministério da Saúde, que são portarias novas a todo momento, né? Você também vai para campo. E é muito bonito esse processo de vocês irem até a cidade, desde das maiores até as menores, conhecer pessoas. Então, a cada viagem é uma nova experiência para você, né? Conta sobre essas viagens. Exatamente. E, assim, a experiência em campo, ela fortalece muito para quando eu vou fazer a análise de um relatório. Porque eu consigo entender ali aquela realidade.
Então, olha, esse dado aqui ficou zerado. Mas aí eu consigo entender a realidade porque eu já trabalhei com aquela equipe, né? Quando nós estávamos com o Previne Brasil, nós nos aproximamos muito das equipes dos municípios porque a gente fazia uma oficina, a oficina Avança Previne. A gente iniciou o processo de oficina, quando a oficina ia pegar aquele gás, revogou a portaria. Mas a gente conseguiu se aproximar porque a gente trabalhava por equipe de saúde. Então eu trabalhava a problemática daquela equipe. A gente ia na equipe, analisava os dados, tratava ali com todos os profissionais, falava, ó, você, enfermeiro, é responsável por isso aqui, você, médico, responsável por isso, agente de saúde, dentista, técnico de enfermagem, recepção, o que a recepção faz? Então, assim, é muito interessante pegar todas as fases do processo e conseguir acompanhar o município, desde a implantação, a evolução do município, como é que o município, né, se comportou ali naquele quadrimestre, essa questão de pontuação, de nota, de indicador, de índice, que agora vai ser avaliado com scores, né, mas ainda assim não deixa de ser uma avaliação, ela é muito interessante para quem está na gestão. A gente está na gestão, para o secretário de saúde, para o coordenador, porque ele vai me dar um direcionamento para eu saber quais são as fragilidades. Às vezes a minha equipe conseguiu no indicador de gestante atingir o ótimo, mas no indicador de criança, que é o acompanhamento de criança de até 2 anos, eu não consegui. Aí eu vou lá nas minhas boas práticas ver o que foi que falhou. Por que eu falhei nisso aqui? Falhou em vacina, e foram todos os indicadores que envolvia vacina, de idoso, de criança, de HPV, todas essas vacinas que estavam envolvidas ali da gestante, que não foi positivo. Então, a gente avalia que ali no município o problema está sendo na vacinação. Então, a gente pega aquela problemática, trabalha com o gestor e traça a estratégia para ver como que vai ser resolvido aquilo ali. Então, a gente vai realmente na raiz do problema e é bem assim, interessante mesmo. É um quebra-cabeça, Murilo. Eu vou confessar para você que não é fácil. Tem dias que eu demoro uma semana para eu conseguir desvendar um mistério, descobrir ali por que um recurso ele foi suspenso, o que foi que aconteceu, porque a gente também precisa ver o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos. E lá no CNES é onde cadastra, né, profissional, cadastra equipe, cadastra hospital, tudo é cadastrado no CNES. E, às vezes, é um probleminha lá no CNES que vai impactar no recurso lá na frente. E a gente tem um certo delay na avaliação, porque o relatório de recurso financeiro, ele avalia o que aconteceu há 60 dias atrás. Então, quando sai o resultado da avaliação, por exemplo, saiu maio. Maio é referente ao que estava no CNES no mês de março. A gente tem que ter essa visão crítica também, de ir lá no CNES de março ver o que estava errado. E sinalizar. Se não corrigiu, sinalizar para o município. Então, assim, trabalhar no treinamento, trabalhar na gestão e dar um retorno para o município é um fluxo, assim, que a WM Saúde desenvolve muito bem, né? Então, a gente tem realmente essa visão de águia que a gente consegue, né, visualizar todas as problemáticas do município para que os municípios não apaguem incêndio. A gente já pegou muito município que vivia apagando incêndio e conseguiu corrigir. Agora a gente não tem ainda métrica e parâmetro para trazer para vocês aqui, mas em breve eu acredito, pessoal, que assim que o Ministério da Saúde começar a divulgar nota, a gente pode aqui no podcast trazer, né, alguns resultados da WM Saúde. Mas resultados anteriores que nós tínhamos do Previne, que saía nota, e essa nota, ela mexe um pouco com o ego do município, né? Porque se eu estou aqui numa região, minha nota foi 7, mas a cidade vizinha tirou 8,5, 9. Já mexe com o ego. Então, eu preciso melhorar. A gente já pegou cidade, que a cidade estava com nota 3. E a gente conseguiu, dentro de um ano, colocar a cidade para bater 9 e 10. Teve município que a gente conseguiu qualificar cadastro e bater 9 e 10. Então, agora vai ser um trabalho, eu vejo que é um desafio um pouco maior, porque antes, na portaria do Previne, o Ministério ele visava muito a questão de quantidade de cadastro. Quanto mais cadastro, melhor. Quanto mais cobertura, quanto mais gente na unidade, melhor. Independente se ele tinha cobertura de agente comunitário de saúde ou não. Hoje, o Ministério da Saúde ele quer qualidade. Tanto que ele diminuiu o parâmetro de cadastro de equipe. Ele quer qualidade. Então, monitorar a qualidade, mensurar se está bom ou está ruim o atendimento é um pouco mais difícil do que monitorar número. Então, vai ser um desafio aí para a equipe, mas
equipe qualificada, equipe preparada, ela dá conta do recado. E os enfermeiros que fazem parte dessas equipes, quais são o papel exatamente deles nesse processo para o sucesso com os indicadores? Os enfermeiros, eles são colocados, né, nas equipes de saúde, por muitas vezes eles são colocados como gerentes do cuidado. Né, eles, sempre que a gente procura quem é o coordenador da equipe, normalmente é um enfermeiro. Né? Na PENAB traz que pode ser um enfermeiro, ou dentista, ou médico. Poucos municípios, né, poucas unidades que eu já vi assim, que era um outro profissional. Normalmente a referência é enfermeiro, porque o enfermeiro ele é o gerente do cuidado. A gente se forma com essa visão. Somos gerentes do cuidado. E ele vai ter um papel muito importante de monitorar mesmo. De estar ali, né, fazendo a busca ativa, porque ele tem acesso a todas as listas. Né? A equipe de saúde bucal ela tem um acesso um pouco mais limitado, porque a equipe de saúde bucal ela tem um INE, que é um número de estabelecimento diferente da equipe de saúde da família. As pessoas cadastradas pelos agentes comunitários de saúde, elas ficam cadastradas no INE da equipe que o enfermeiro está. Então, quem tem uma visão macro do território é o enfermeiro. Ele que consegue ali dentro do prontuário eletrônico do cidadão puxar os dados do PEC, né? Todos os dados do prontuário daquele cidadão de acompanhamento. Então, ele que vai direcionar, vai ajudar no direcionamento. Claro, né, gente, que as demais categorias profissionais vão atuar junto, porque agora a ideia do Ministério da Saúde é o fortalecimento da estratégia, é o fortalecimento da APS. Esse fortalecimento, ele visa fazer com que todas as equipes trabalhem integradas. Então, Murilo, a gente vai trabalhar agora também com essa sensibilização dos profissionais. Porque na WM Saúde a gente trabalha não só com o técnico, a gente não faz só a parte técnica. A gente acaba fazendo, né, no nosso próprio dia a dia ali de treinamento, a gente direciona. A gente não interfere no processo de trabalho, longe de nós. Né? Cada lugar tem seu processo de trabalho. Mas a gente ajuda, a gente orienta, a gente dá o caminho para obter o sucesso. Mas os enfermeiros eles vão ter um papel muito importante, muito relevante aí nesse processo, né, de mudança de indicadores. É isso, viva a enfermagem, essa profissão que é tão linda, significativa e fundamental aí nesse processo. E agora a Aisha, já finalizando os seus esclarecimentos, deu uma dica para gestores municipais, gestores da saúde e profissionais também, sobre a importância de se adequarem a esse novo modelo de cofinanciamento para garantir recursos para o município, né? Pronto. Falar com gestores agora, né? Acredito que a gente já está finalizando o podcast, então vou falar com gestores sobre a importância desse modelo, desse formato, a importância de fortalecimento, a importância de estar sempre atento às atualizações do Ministério. Então, assim, eu tenho um hábito, eu e a equipe do NIC APS, né, que é o núcleo lá que eu trabalho, que atua diretamente com as equipes de atenção primária, de diariamente abrirmos o Diário Oficial para ver se o Ministério da Saúde não lançou nenhuma informação sobre portarias novas. A gente sempre faz isso. Então, gestor, fique atento às portarias, leiam as portarias, mas assim, a dica de ouro que eu dou aos gestores que estão nos assistindo e que não são clientes da WM Saúde, procure nosso serviço, né? Converse com o nosso setor comercial e vamos contratar o serviço da WM Saúde mesmo para o seu município, porque é um serviço de excelência. Eu falo e eu assino isso aí para qualquer pessoa que vier me perguntar. É um serviço de excelência, é um serviço que a WM já desenvolve há mais de 15 anos, já trabalha com isso, né? O Washington e Mariana, eles têm expertise nisso. O time é um time muito fortalecido, é um time muito alinhado. Todas as áreas, tanto a média e alta complexidade, o NIC, o pessoal que vai no município ali fazer a parte de equipamento, de rede. Então, assim, a dica é, a WM Saúde já está se adequando, né? Nós já estamos aí desde o dia que esses indicadores novos foram lançados, nós estamos já imersos nessa discussão dentro dos setores, traçando a melhor estratégia para fazer a intervenção nos nossos municípios clientes. E quem não é cliente vai ser bem-vindo também, né? Para adquirir nosso serviço, trabalhar com a gente, que é muito mais do que uma prestação de serviço de tecnologia.
A gente presta assessoria, a gente vai no município, a gente qualifica. É um negócio que a gente faz assim o ano inteiro. Não é assim, eu vou no seu município, treinei, aí vocês veem o que vocês fazem com a informação. Não, a gente acompanha. Quando está errado, a gente sinaliza, chama gestor, faz reunião. Então, assim, é uma empresa que está no mercado aí há muito tempo, que tem uma equipe que também está há muito tempo, e eu acho que isso é bem importante, né? Nós temos profissionais que estão há 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Que é o meu caso, que eu já estou há quase 6 anos na empresa. Então, entende todos os processos. Então, a gente orienta que os gestores estejam atentos a essas mudanças, e quem não estiver atento, quem tiver dificuldade, quem tiver um pouquinho perdido, entre em contato com o nosso 0800, que nós estamos aí, né, direcionando vocês lá. Clientes, não clientes, entre em contato com a empresa para a gente fazer aí uma parceria e orientar vocês também nesse processo. Vai ser um prazer, né, receber novos municípios, conhecer novas realidades e trazer aí para a WM Saúde mais municípios que vão conseguir atingir qualidade ótima. Nosso propósito, nossa meta é colocar todos os nossos municípios para atingir bom e ótimo. Esse é o propósito ali do nosso setor. A gente sempre conversa disso, né? Desde quando era avaliação em notas, a gente não aceitava nossos municípios ficassem com nota abaixo de 9. Quem ficava com nota abaixo de 9 já era um desespero. A gente, não, vamos ter que melhorar aqui para o próximo quadrimestre, atingir nota 9 e 10. Então, agora não vai ser diferente, né? Vamos ter um pouco mais de trabalho por conta da quantidade de indicadores, mas todo mundo vai ser assistido. Aisha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui. Nós sabemos, e principalmente os gestores municipais sabem, que não dá para fazer saúde sem dinheiro. Não dá. Então é muito importante todo mundo se adequar para garantir o máximo de recursos possíveis para melhorar ainda mais a saúde dos seus municípios, né? E tanto você como todos os profissionais da WM, não só trabalham, vocês estão contribuindo para a saúde pública, para a sociedade, vocês sabem disso. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Murilo, agradeço o público, né, que está aí assistindo nosso podcast. É um prazer para mim falar de SUS, falar de saúde. Eu sou amante da saúde pública, eu gosto do que eu faço, eu tenho um prazer no que eu faço, eu gosto de estudar sobre isso. E como você falou, né, eu estou ali trabalhando junto com a gestão. Faço um treinamento, treino um profissional, mas isso qualifica quem vai fazer o serviço na ponta para prestar um atendimento de qualidade para quem vai usar o serviço. Então, de certa forma, a WM Saúde ela trabalha indiretamente contribuindo com a saúde pública, né? E como você disse, sem recurso não se faz saúde. Então, nós queremos muito que os municípios do Brasil eles consigam atingir boas métricas, porque isso, em parâmetros de avaliação, não só falando em número, em parâmetros de avaliação mesmo, vai significar que estamos conseguindo cumprir com o que é proposto para a atenção básica. Eu estou conseguindo tirar o meu usuário de superlotar um hospital, porque eu estou fazendo cuidado, a prevenção dele lá na atenção primária, porque eu estou conseguindo cumprir as metas do meu indicador, estou conseguindo bater os meus indicadores. E os indicadores eles são muito bem direcionados, né, para esse sentido. A questão de saúde bucal, a questão do atendimento compartilhado da equipe multi, que a equipe multi ela vai entrar ali agora para colaborar. Quem é que faz parte da equipe multi? Psicólogos, fisioterapeutas, então vai ser uma assistência muito mais qualificada. Municípios que não têm ainda equipe multi, credenciem equipe multi, tá? É importante, é recurso e é qualidade na prestação de serviço. É isso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Murilo. Espero voltar aqui em breve, né, para a gente fazer outro bate-papo. Pode ser sobre esse mesmo tema, mas com resultados, né? Para a gente trazer resultados aí quando o Ministério começar realmente a fazer a avaliação e liberar essa avaliação em plataforma. E agradecer muito, né, a sua simpatia, as suas perguntas muito bem pontuadas, muito bem direcionadas. E agradecer a todo mundo que ficou no podcast até agora. Não esqueça de deixar um joinha,
né? Assim que o pessoal do YouTube faz, né? Deixa o like, inscreve no canal, acompanha a WM Saúde pelas redes sociais, que lá a gente sempre traz novidades para vocês. Quando tem algo referente a alguma live, algo que a gente vai fazer ali na empresa, que vai abarcar a população externa, né? Fora os clientes. Inclusive, para falar dos indicadores, mais especificamente, a gente sempre deixa lá na rede social. Então, sigam a gente, acompanhem a WM Saúde. É isso, obrigado, Aisha. E para você que acompanhou a gente até aqui, curta, comente, compartilhe, como a Aisha acabou de dizer. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo episódio do WM Podcast.